Das pistas de skate aos laboratórios de pesquisa sobre o coronavírus, as mulheres estão se destacando cada dia mais no Brasil e no mundo. Quebrando um tabu histórico, as garotas conquistam espaço em áreas como engenharia, computação, física, biologia, bioquímica, entre outras, que até pouco tempo atrás eram consideradas território masculino. Nesta primeira série dos podcasts da Febrace, a gente vai conversar com algumas dessas vanguardistas. Estudantes e professoras vão contar sobre suas trajetórias como cientistas e seus projetos inovadores. Você vai se empolgar com as experiências e, mais do que isso, vai sentir aquela coceirinha no cérebro para criar o seu próprio projeto também. Isso mesmo, você pode, bora lá saber o quanto as mulheres podem contribuir para um futuro melhor. Começa agora Mulheres nas Ciências, podcast da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Febrace Inspiradores. Mentes criativas, soluções inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Olá, ouvintes da série de podcasts Febrace Inspiradores. Quem está comigo hoje é uma jovem paranaense 3 vezes premiada na Febrace. Ciência para ela é para resolver problemas do dia a dia, como a intolerância à lactose do pai e as bactérias super resistentes dos hospitais. Maria Vitória tem 21 anos, chegou a iniciar o curso de biotecnologia em uma universidade americana, mas uma reviravolta na vida pessoal a fez voltar ao Brasil e mudar radicalmente o rumo de sua carreira. Hoje, cursando psicologia, ela usa a ciência para estudar o comportamento humano. É um prazer falar com você, Maria Vitória. Olá, pessoal. Muito obrigada, Febrace, Luciana, pela oportunidade de estar aqui. Sou Maria Vitória, tenho 21 anos e hoje vim conversar com vocês sobre ciência, mulheres na ciência, tudo isso que é muito bom falar sobre. É isso aí. Vamos lá. Maria, você fala com a gente de Londrina, né, isolada, se recuperando da Covid, é isso? Como é que você está? Bom, é isso aí. Estou aqui na luta. Acho que a gente, né, depois do fim do ano, né, e começo do ano, a gente vem percebendo um aumento maior no número de casos, né, e eu fui uma dessas pessoas que pegou o Covid novamente. Já tinha pego outra vez, essa é a segunda vez que eu pego, mas tá tudo bem, tô saudável. Tive primeiros dias de sintomas só, sintomas bem leves, como uma gripe bem fraquinha, e agora eu já tô bem melhor, já tô disposta, tudo certo. Joia. O seu primeiro contato com a ciência, a pesquisa, aconteceu muito cedo, né? Você pode contar como foi essa iniciação? Claro. Bom, eu nasci em Curitiba, mas estou falando de Londrina, que é a cidade onde eu moro há muitos anos já. Mudei para Londrina em 2007, e desde que eu mudei para Londrina, eu logo de cara já vim estudar nessa escola que eu estudei a vida inteira. Então, eu comecei estudando desde a primeira série até o meu terceiro ano na mesma escola. E aí, essa escola ela tem uma disciplina de iniciação científica. Então, a iniciação científica ela é inserida na grade curricular dos alunos desde a educação infantil, com os pitoquinhos bem bebezinhos, até a 8ª série, de forma obrigatória. Quando a gente chega no ensino médio, essa disciplina se torna opcional, e quem quer continuar fazendo iniciação científica, continua. Quem não quer, pode encerrar a disciplina na 8ª série mesmo. E o meu contato com a ciência, meus primeiros contatos foi por conta da escola, né? Porque comecei na primeira série, a gente já tinha aulas de ciência, já tinha aulas de iniciação científica, de pensamento investigativo. É óbvio que tudo é muito adaptado, né, para a idade e para o desenvolvimento da criança naquele momento, mas começou assim, com o incentivo do colégio, da escola em que eu estudei, era uma escola particular. Então, a gente tinha essa questão, e até hoje eles têm essa questão da ciência como uma coisa muito forte dentro da escola, e foi assim que começou. Legal, e você pode contar alguns temas, o que você estudou? Claro. Então,
como eu comecei muito cedo, a gente se propõe a estudar várias coisas distintas, né, dentro dessa disciplina. E não é só temas complexos a ponto de você desenvolver uma pesquisa, resolver um problema muito difícil. A gente começava com perguntas básicas, né? E eu lembro muito nitidamente, assim, eu acho que foi na minha segunda ou na terceira série, a gente desenvolvendo um trabalho do porquê as minhocas eram importantes. Então, a gente estudou sobre as minhocas, entendeu o ciclo de vida da minhoca, o porquê que a minhoca existia, sabe? Então a gente começava com temas muito pequenos e que às vezes, ao olhar da comunidade no geral, podem não ter tanta importância, mas que para nós, naquele momento, enquanto crianças curiosas e cientistas em desenvolvimento, era muito legal e muito desafiador. Então, a gente pegava as minhocas na mão, a gente olhava as minhocas, a gente abria uma minhoca, sabe? E isso tudo foi muito importante, assim, para mim e para o meu crescimento dentro, né, da escola, enquanto aluna mesmo, e desenvolvimento pessoal, porque quando a gente pensa nessas perguntas e questionar essas diversas questões do mundo, a gente está incentivando um aluno a ir atrás, a resolver problemas, a não se contentar com o básico e ficar perguntando o porquê das coisas literalmente e além, né? Então, a gente pegava temas muito básicos no começo, muito simples, e ia construindo todo um raciocínio científico em cima daquilo, até chegar no ponto, né, de que a gente vai crescendo dentro da escola, então vai subindo de série, e esse rigor científico ele vai aumentando, e aí a gente tem a oportunidade de desenvolver projetos de forma individual e com maior rigor científico. Daí, isso foi lá no meu sexto, oitavo ano, sétimo ano, sabe? E aí foi nesse período que eu comecei a desenvolver projetos focando em problemas maiores, então tirar metais pesados da água, né? Fazer alternativas para pessoas intolerantes à lactose, por exemplo, né? Diversos temas maiores assim e mais abrangentes. E que eu tivesse a oportunidade de desenvolver isso com um laboratório parceiro da escola, com um professor orientador, né? Uma situação mais individualizada. Então era assim que tudo funcionava. Legal. E você participou de 4 Febraces, não foi isso? E foi premiada em 3 delas. A primeira experiência, como é que foi? Com qual projeto que você ganhou? Certo. Eu participei de 4 Febraces, então a minha primeira Febrace foi no ano de 2015. Eu tinha 14 anos, e eu lembro exatamente, assim, todo o suspense, assim, de chegar numa feira. Eu nunca tinha participado de uma feira de ciências, foi a minha primeira feira de ciências e logo a de cara a maior do Brasil, né? Então, assim, para mim foi uma honra muito grande estar ali. E eu não entendia muito bem o movimento, né? A gente tinha feira de ciências aqui na escola, uma feira de ciência nossa, da escola mesmo, mas era uma coisa pequena, interna, entre os alunos. E quando eu saí, assim, de Londrina, fui para São Paulo, tive contato com tantos jovens de tantas regiões diferentes, isso foi muito legal para mim, foi uma experiência muito marcante. O meu primeiro projeto apresentado na Febrace era um projeto simples, não era nada muito complexo, inclusive tinha muitas falhas na metodologia, não tinha resultados sólidos, enfim, era um projeto bem básico assim, e era sobre metais pesados. Então a gente queria tirar metais pesados da água, né, diminuir a quantidade de metais pesados que a gente tinha nas águas, principalmente na água de um rio, de um lago que a gente tem na nossa cidade, que é o Lago Igapó. Então, a ideia era coletar a água do Lago Igapó, aqui de Londrina, levar para o laboratório e analisar se tinha metais pesados e como extrair eles. E era isso, assim, a ideia, né, era essa, mas a gente nunca chegou a, de fato, conseguir fazer essas análises, fazer, de fato, algo mais elaborado. E eu lembro que a minha primeira experiência na Febrace foi totalmente frustrante, porque eu nunca tinha apresentado isso para doutores, né, mestres, pessoas que são muito experientes na área de desenvolvimento daquela pesquisa. E aí, chegando lá, eu tive esse contato, me deparei com essas pessoas, houve uma troca muito grande, era uma emoção muito grande, mas, de fato, o meu trabalho não era muito legal, né? Não era cientificamente muito rigoroso. E aí, vieram muitas críticas, assim, né? Nossa, isso aqui não tá legal, isso aqui podia ser assim, isso aqui deveria ser diferente.
Então aquilo foi muito novo para mim e foi frustrante, né? Porque a gente chega lá com uma expectativa de ver a galera ganhando prêmio, subindo no palco, você quer aquilo também, mas não consegue. Só que aquilo foi um incentivo muito grande para que eu olhasse para o meu professor e dissesse: olha, esse ano não deu, mas ano que vem a gente vai voltar e a gente vai subir nesse palco, a gente vai conquistar. E isso me deu um gás muito grande. Então, eu digo que a minha primeira Febrace foi essencial, porque ela foi quem me incentivou a continuar, mesmo não tendo conseguido nada de vitórias, assim, né? Foi uma vitória mais interna e desenvolvimento pessoal mesmo, que me fez querer voltar no ano seguinte e continuar minha trajetória na ciência. Legal. E da segunda vez, você já partiu, então, para algo mais engajado, mais Isso. alinhado, né, ao pensamento científico e mais conectado até a uma necessidade do dia a dia, não é isso? Você conta, por favor, como foi essa segunda experiência? É isso mesmo. É uma coisa que eu aprendi ali na feira, né? E pelo que eu via dos trabalhos e pelo que o meu professor de orientador me ensinava, era que as coisas tinha que ter um propósito, assim, sabe? Não adiantava a gente desenvolver um projeto que a gente não conseguisse se conectar com aquilo. E quando eu digo me conectar com aquilo que eu estou desenvolvendo, é no sentido, assim, de gostar da pesquisa, porque, pensa, você é um jovem ali de 14 anos, estudando uma coisa que não está na sua grade curricular do ensino médio, que não tem nada a ver, às vezes, com o que você quer fazer no futuro, você ainda está se descobrindo, aquilo tem que te atrair de alguma forma a você querer continuar, sabe? E é essa razão, esse motivo que inspira o projeto, que eu acho que faz tanta diferença. E eu não tinha aquilo na minha primeira Febrace com o meu projeto, não tinha essa conexão. E conforme eu fui assistindo as apresentações, vendo outros trabalhos, conhecendo outras pessoas, eu fui vendo que as pessoas faziam aquilo por amor mesmo, por curiosidade, por gostar da pesquisa, por gostar da ciência. Então, quando eu voltei para Londrina, que eu me deparei com essa situação, eu olhei para o Fábio, que era o meu orientador, e disse: a gente precisa encontrar um problema que seja significativo para mim e tentar resolver ele da melhor forma, sabe? E foi então que eu tinha uma situação dentro de casa, e meu pai era intolerante à lactose, e, e de diversas listagens que eu fiz de problemas, possíveis problemas ao meu redor que eu poderia tentar resolver, essa foi uma das que me chamou mais atenção. E óbvio, apesar de eu estudar numa escola particular, a gente não tem os recursos que um super laboratório de uma universidade teria, né? Então, assim, a gente conseguiu ir até certo ponto com a pesquisa aqui dentro, mas a gente, uma hora ou outra, eu sabia que eu teria que ir para fora e tentar um estágio numa universidade, alguma coisa do tipo que abraçasse a minha pesquisa. E foi o que aconteceu. Então, eu lá com os meus 14 anos, comecei a bater em porta de laboratório aqui em Londrina. A gente encontrou um laboratório de uma universidade particular que trabalhava com projetos na linhagem de leite, então, com enzimas, com glicose, galactose, enfim, e que tinham relação com o meu projeto. E aí eu expus a ideia. A ideia estava no papel ainda, eu não tinha avançado quase nada, só tinha estudado algumas coisas em literatura, mas fisicamente assim, sabe? Eu não tinha nada pronto, nem experimento, nada. E eu cheguei nesse laboratório e disse que minha ideia, então, era desenvolver uma alternativa mais barata que pudesse ser utilizada por intolerantes à lactose. Mas eu não queria nada similar ao que a gente tem nas farmácias, que é aqueles remédios que você compra, ingere e depois você pode consumir qualquer produto com lactose. O que eu queria, na verdade, é que a pessoa conseguisse transformar um leite, um iogurte, um leite condensado com lactose em um produto sem lactose dentro da sua própria casa. Então, que ela tivesse o recurso ali para fazer aquilo. E aí, essa universidade abraçou o projeto, me abraçou também, a gente começou a desenvolver. E aí, eu desenvolvi esse meu primeiro trabalho, que foi o que eu voltei com sangue no olho, na Febrace, no ano seguinte, para conseguir expor da melhor maneira, mostrar a minha ideia, que foi, então, o desenvolvimento de microcápsulas com a enzima que o intolerante à lactose não tem, que é a lactase. E essas cápsulas, elas eram de aplicação direta no leite. Então, a pessoa pegava uma quantidade exata de cápsulas, colocava no leite, esperava um tempo determinado e depois desse tempo o leite estava próprio para consumo.
E aí, no dia seguinte, ela podia utilizar as mesmas cápsulas do dia anterior, higienizar elas e usar em um novo litro de leite, que ela tinha uma eficiência ainda que boa. Então, ela era um produto mais barato, porque era reutilizável, era um processo simples de ser fabricada, e a pessoa poderia utilizar de forma muito casual dentro da sua própria casa, assim, né? Não era um processo que exigia uma indústria para ser feito, enfim, era uma coisa bem simples. E assim eu voltei em 2016 para a Febrace, com os meus 15 anos, para apresentar esse trabalho. E foi uma experiência, assim, muito marcante. Fiz amigos que tenho até hoje, conheci professores que tenho um contato até hoje, e foi uma troca muito especial ali naquele momento. E você foi premiada por este trabalho. Sim, fui premiada. Nesse primeiro ano, e assim, quando estava na Febrace no ano anterior, eu descobri uma grande feira, que era a ISEF. E perguntei para o meu professor que movimento que era esse, o que era isso, que todo mundo, quando ganhava, chorava de desmanchar, e parecia assim, uma coisa muito forte, sabe? E ele me explicou que era a maior feira de ciências do mundo, que era o maior movimento que a gente poderia conquistar, né? Dentro da carreira científica ali de iniciação científica júnior, e que era muito, muito legal, era muito especial, ele já tinha levado outros alunos, e realmente era uma coisa, assim, que é difícil de ser conquistada e que é muito importante. E eu coloquei aquilo como uma meta, assim, para mim. Então, quando eu voltei, eu disse, olha, então tá, então a gente vai fazer um projeto bom, mas eu quero um projeto muito bom, porque eu quero sentir aquela emoção, eu quero estar ali naquele lugar, sabe? Viver aquela sensação e poder viajar. Nunca tinha viajado para fora do país, então ter essa experiência. E ele disse, tá bom. E quando ele disse tá bom, ele achou, vai demorar, né? Uns 3 anos aí pra gente chegar numa pesquisa legal e ela entender a linguagem ali para expor isso da melhor forma. Enfim, e aí chegou no ano seguinte, eu apresentei o trabalho, a gente ganhou várias premiações e dentre elas veio a credencial para a ISEF. E eu lembro até hoje, assim, na hora que chamou meu nome, eu tô toda arrepiada aqui agora, mas foi um dos melhores momentos, assim, da minha vida, sabe? E eu chorava, eu não entendia nada, mas assim, eu lutei tanto para aquilo, que aquilo fez tanto sentido naquele momento que, nossa, eu só conseguia ver o palco, a Roseli, e eu ali em prantos, assim, todo mundo lá de cima que foi comigo da escola, gritando. Enfim, foi incrível, assim. Então, essa foi a minha primeira premiação com Feira de Ciência e a mais especial de todas, assim. Você quis repetir, pelo visto, né? Porque essa era só a segunda, né? Aí teve a terceira, em que você teve um trabalho com bactérias resistentes, né? Em hospitais, não é isso? Isso mesmo. Aí teve a terceira vez que eu participei na Febrace e a segunda vez que ganhei a credencial da ISEF. Então, meu segundo, o que rolou, né? Por que eu saí de lactose e fui para bactéria do nada? A gente, depois que eu participei da Febrace, comecei a participar de outros movimentos também, outras feiras de ciência, e em uma dessas feiras, eu já estava começando a perceber que eu estava me interessando por diversos outros assuntos, e que eu sempre fui muito curiosa, então, assim, eu queria muito poder experimentar outras áreas. A gente estava numa área que era química e bioquímica, e eu tinha muito interesse na área da saúde, microbiologia, algo mais biológico mesmo, mais da área das biológicas. E, e nessas feiras, conversando com diversos jovens, com diversos alunos, professores também, eu comecei a fazer aquelas listagens de novo, né, de problemas que eu poderia estar abraçando e tentando resolver, e que fizesse sentido para mim ali naquele momento, que desse um projeto legal. E desses problemas que eu encontrei pesquisando, isso durante uma viagem, apresentando outro trabalho, pensando em outra coisa, eu encontrei o problema das bactérias de multiresistência, né? São as bactérias muitas vezes hospitalares, que as infecções acontecem mais no ambiente hospitalar.
E essas bactérias, elas são muito difíceis de ser combatidas. Então, uma infecção por uma superbactéria é uma infecção de alto risco, muito grave, e que a maioria dos medicamentos que a gente utiliza em infecções bacterianas comuns, eles não se aplicam, eles não funcionam. Então, existe uma série de combinações de remédios, né? Uma série de outras alternativas que médicos utilizam para conseguir tratar dessas infecções, só que são tratamentos extremamente agressivos, né? E geralmente essas pessoas que já estão internadas, que já estão ali no hospital, elas não estão, né, fisicamente bem, com a imunidade muito boa. Então, esses tratamentos acabam agredindo ainda mais o sistema imunológico da pessoa. Enfim, então é muito difícil de combater essas infecções. E aí a ideia, então, do projeto era encontrar uma alternativa natural que pudesse combater uma superbactéria. E nesse trâmite todo de pensar como fazer isso, eu fui atrás de outro laboratório aqui da minha cidade, dessa vez um laboratório da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Encontrei um professor que cultivava bactérias multiresistentes dentro do laboratório dele e contei para ele que essa era a ideia. E aí a gente começou um processo de treinamento, né, para que eu pudesse manusear essas bactérias. E a ideia, então, era utilizar uma outra bactéria, qualquer bactéria que a gente conseguisse encontrar em qualquer ambiente, então, em solo, rios, frutas, bactérias que viessem de fontes naturais, a gente ia isolar esses micro-organismos e ia colocar diretamente em contato com a KPC, para ver se elas conseguiriam combater, esses micro-organismos conseguiriam combater a KPC. E foi assim o meu segundo projeto. Então, a gente desenvolveu isso, fomos coletando as bactérias, esses micro-organismos de vários lugares. Foi dando super certo no começo, a gente conseguiu encontrar alguns micro-organismos que conseguiam produzir uma atividade contra a KPC. E beleza, esse era o segundo projeto que a gente desenvolveu dentro do ensino médio, né? E minha terceira participação na Febrace. E aí consegui a vaga e fui para a Febrace. Daí, lá na Febrace, a gente conseguiu algumas outras premiações e fomos para a ISEF também. Inclusive, Fábio foi meu tradutor nesse ano na ISEF, porque eu não falava inglês. E não falava inglês nem na primeira vez que eu fui, nem na segunda vez que eu fui. Então, foi uma experiência bem interessante. E aí, não contente, Vitória, você teve mais uma participação na Febrace, né? Você queria ainda mais. E aí, na sua última participação, o seu projeto foi sobre um fungo muito comum nas mulheres, né? Que é o causador da candidíase, a cândida. Isso. Também é um problema muito recorrente, né? Que imagino que você tenha aí se inspirado no dia a dia. Queria que você contasse para a gente como foi. Isso mesmo. Então, nessa fase, acho importante a gente entender em qual fase da vida eu estava, né? Então, minha terceira participação na Febrace e na ISEF também, né? Eu estava ali com 16, 17 anos. Então, eu estava entrando no terceiro ano do ensino médio. O meu ensino médio, ele foi ensino médio regular, então eu fiz os 3 anos só, não foi técnico. E aí eu estava naquela dúvida, né? Continuo fazendo trabalho ou foco todas as minhas energias no vestibular para conseguir entrar numa universidade. E eu tinha muitos sonhos, assim, queria estudar fora, queria tentar entrar na USP, por exemplo, queria ir para São Paulo, para estudar em São Paulo. E aquele momento eu me vi muito dividida, assim, porque eu entendia que um projeto era uma responsabilidade muito grande e que era uma coisa que tomava muito meu tempo, sabe? Então eu sabia que as duas coisas ao mesmo tempo eu não ia conseguir me dedicar 100%. Só que nessa fase eu também entendi que viver essas feiras, viver a Febrace, viver a iniciação científica no ensino médio, só é no ensino médio, eu não conseguiria fazer em outro momento. E entrar na faculdade eu posso entrar qualquer hora que eu quisesse. Então, eu decidi não focar no vestibular nessa etapa da minha vida e decidi me dedicar 100% à feira de ciência. Então, eu acho que 2017 foi o ano que eu mais viajei, porque eu me inscrevia para várias feiras, ia para as feiras, viajava, conhecia um monte de gente, criava um monte de experiência, um monte de história. Nessa fase, eu desenvolvi muito meu inglês, porque até então
tinha esse receio, tinha esse bloqueio, né, de falar e conseguir aprender, assim, viajando. Então, foi uma experiência muito legal. E aí, chegou para desenvolver o meu terceiro projeto do ensino médio, né, que foi minha quarta participação na Febrace. Só que aí não estava dando certo o nosso trabalho da KPC. Então, aquele trabalho das superbactérias, realmente é uma superbactéria. O que começou a acontecer é que essa superbactéria começou a criar resistência às alternativas que a gente encontrou. Então, eu entendia que eu tinha um curto prazo ali, porque eu estava no meu terceiro ano, então eu precisava desenvolver o trabalho neste período. E se eu ficasse insistindo muito ali em querer combater a KPC, ou eu ia perder ali muitos testes que não iam ser bem sucedidos, ou eu não ia conseguir atingir esses objetivos de participar de mais feiras, de mais movimentos, porque o projeto ia sempre estar no mesmo lugar. Inclusive, um dos meus objetivos era voltar para a Febrace, né? Então, o que eu fiz? Eu já estando ali dentro do laboratório, né, de microbiologia, já tendo contato com aqueles micro-organismos, a gente tinha uma cepa de cândida. E essa cândida, ela era de multiresistência. Então, ela também não conseguia ser combatida pelos antifúngicos naturais, comuns, e era uma cepa super menos resistente do que a KPC, só que super difícil também de fazer o tratamento. Então, eu falei, beleza, é mais tranquilo que a KPC, né? Tanto pelo risco de contaminação ali, porque eu também poderia pegar a KPC a qualquer momento, e também por uma questão feminina, né? Candidíase é um problema que muitas mulheres têm, a maioria das mulheres, e é um tabu muito grande a gente falar sobre isso, né? Sobre ter cândida, estar com candidíase. E a gente acha que é só mulher que tem candidíase, mas homem também tem candidíase. E todo mundo acha que é problema de mulher, mas não é, sabe? Então, me veio essa vontade de querer trabalhar com esse assunto e eu entrei de cabeça nisso e falei, vamos. E aí, então, eu peguei aquelas alternativas que eu tinha testado contra a KPC para aplicar na cândida. Só que não deu certo. Não rolou. A cândida foi mais resistente a esses medicamentos, não aconteceu. Então, eu comecei da estaca zero. Vou procurar uma nova alternativa na mesma vibe, de fonte natural, que fosse um micro-organismo combatendo outro micro-organismo, porque isso é algo muito comum dentro da microbiologia. E fui. E aí eu encontrei uma bactéria na casca de uma laranja, que era uma bactéria que a gente até então não sabia o nome, e a gente chamou ela de LV, por vir de uma laranja velha. E aí essa bactéria, a gente começou a cultivar ela em laboratório, começou a produzir ela dentro do laboratório. A gente começou a ter um grande número de volume dessa bactéria, começamos a extrair os compostos que essa bactéria produzia e aplicar esses compostos na cândida. E aí a gente identificou um composto em específico, que o nome dele é organometálico, né? Na verdade, o nome dele é Flopsina C, e ele é da classe de organometálico. E esse composto, ele conseguia ser muito mais eficiente do que um fluconazol, por exemplo. O custo de produção era muito mais barato, porque a gente está falando de um medicamento produzido por uma bactéria. Então, é só você colocar essa bactéria em meio de cultura e deixar ela produzir, sabe? Era muito mais fácil de extrair, de fazer todo o processo com esse medicamento, e era uma alternativa natural. Então, a toxicidade dele era muito baixa em relação a esses medicamentos mais fortes, o que fazia com que ele não fosse tão agressivo ao organismo humano. E esse foi o meu quarto projeto na Febrace. E aí a gente também conquistou outras premiações, viajamos novamente, e nesse último projeto foi quando a gente conseguiu a terceira credencial para a ISEF, e eu consegui apresentar sem tradutor. E isso foi uma experiência muito legal, assim, me deu uma confiança muito grande a respeito do meu inglês e muito marcante também. Então, foi isso, esse é o meu quarto projeto. Muito legal. Então, você praticamente se graduou em Febraces, né? 3 anos, 3 anos mais o primeiro ano que foi a experiência que te deu mais estímulos para continuar. E então chegou a hora você entendeu de ir para a faculdade, de prestar o vestibular, de fazer um application, não foi isso? Que você foi para fora do país, né? Exato. Então você chegou a cursar microbiologia em Michigan, nos Estados Unidos. Não foi isso? Isso. Conta como é que você foi para lá e
você acabou desistindo. Conta pra gente o porquê. Sim. Aí a história fica muito doida nesse ponto da conversa, porque eu achei que fazendo pesquisa, participando de feira, tendo contato com esse monte de gente, com esse monte de profissional, ia chegar no final do terceiro ano, eu ia ter certeza do que eu queria. E nada disso aconteceu, eu só tinha mais dúvidas por ter conhecido tanta coisa legal, tantos universos diferentes, não sabia escolher, para mim tudo era muito interessante, então é, veio um questionamento ainda maior, sabe? Mas como eu já estava nessa linha, né? Eu gostava muito do meu trabalho, eu gostava muito do laboratório, dessa rotina de laboratório, de você ir, de você colocar o micro-organismo para reproduzir, de você fazer análise, de você fazer teste, de você esperar 48 horas, 24 horas, 72 horas para o teste sair. Eu gostava muito dessa dinâmica. E eu pensei, bom, tenho uma facilidade para entender biologia, tenho uma facilidade com esses temas, talvez seja essa área que eu devo seguir. E aí eu estava muito em dúvida entre fazer biomedicina ou biotecnologia. E eu comecei a aplicar para fora do país e também prestar vestibular no Brasil mesmo. E nesse período eu apliquei para 12 universidades, eu fui rejeitada em 10, e em duas eu consegui o sim. Uma era em New Hampshire, nos Estados Unidos também, e a outra em Michigan. É uma universidade bem pequenininha, o nome dela é Alma College, a faculdade onde eu estudei. E o que me fez ir para Michigan foi a bolsa. Então, em New Hampshire eu recebi bolsa de 50%, e em Michigan eu recebi bolsa de 100%. Então, eu fui para Michigan, né? Eu só não tive os custos de moradia e alimentação incluso, mas a faculdade em si, eu tinha bolsa integral. E, enfim, fui para lá em agosto de 2019, depois de um ano aplicando, fazendo vestibular, tudo isso. Um ano bem difícil também, pessoalmente. E cheguei em Michigan, comecei a decidi então fazer biotecnologia, porque era um curso mais comum nos Estados Unidos do que biomedicina, né? E depois, se eu me interessasse mais pela biomedicina, eu fazia uma pós, algo do tipo. Então, eu fui para biotech e comecei a tirar as aulas. No começo, nos cursos americanos, né? A gente não vai tão a fundo naquilo que, principalmente no estilo de faculdade que eu escolhi. Então, a gente tinha uma pincelada de tudo que a faculdade podia oferecer. Tinha aulas mais direcionadas para o meu curso, mas eu também tinha aulas, por exemplo, de música, de artes, psicologia, e eram aulas que eu poderia escolher quais eu queria, contanto que eu abrangesse todos os setores da faculdade. E no começo, então, no meu primeiro semestre, eu escolhi 2 aulas de psicologia também, em paralelo às aulas de biotecnologia, e comecei a fazer. E aí, né, morando lá, era uma universidade pequena, não tinha muitos alunos, eu acho que eram 500 a 600 alunos, era bem pequenininha mesmo. Pouquíssimos alunos de fora, então os alunos ali de Alma não estavam acostumados a receber estrangeiros, né? E nenhum brasileiro. Então, não tinha com quem falar português, não tinha com quem desabafar, chorar, e, enfim, do jeito brasileiro que a gente sabe como é. E isso foi tudo pesando, sabe? Foi pesando o fato de eu estar longe da minha família, foi pesando o fato de eu ter perdido meu pai há pouco tempo, né? Meu pai faleceu no mesmo ano. Mas eu tava lá, seguindo forte, e falei, não, vou ficar até o fim do semestre, pelo menos concluir um semestre, e se eu decidir voltar, eu volto, se eu decidir ficar, eu fico. E para mim foi ficando cada vez mais difícil, porque eu não queria estar lá, e eu ainda faltava, sei lá, 2 meses, 3 meses para ficar. Mas eu fui forçando, porque muitas pessoas falavam para mim que eu nunca ia ter uma oportunidade dessa na vida, que essa era uma oportunidade única, que eu tinha que aproveitar, que eu tinha que fazer, que eu tinha que ficar até o final, porque eu não ia conseguir algo no Brasil similar, o Brasil era muito ruim em pesquisa, enfim. E de fato, isso pesava muito para mim, porque a pesquisa lá era um investimento completamente diferente, assim, eu tive a oportunidade de a faculdade me pagar para ir para Paris apresentar trabalho, para ir para Boston apresentar trabalho, sabe? Então, isso no Brasil é muito difícil de ter e de encontrar.
Enfim, mas eu continuei, fui até o final e chegou no momento que eu não estava mais gostando não só do ambiente ali, né, da cultura americana em si, mas não estava gostando do meu curso também, porque eu tinha essa ideia de que eu fiz pesquisa o ensino médio inteiro em bioquímica e microbiologia e eu tinha que seguir para uma área mais exatas e biológicas, que era isso que eu ia fazer pro resto da vida. E quando eu fiz as aulas de psicologia, eu vi que eu tinha muito mais jeito para aquilo ali, e gostava muito mais de estudar, estava muito mais ansiosa pelas aulas de psicologia do que do meu próprio curso. Eu odiava as aulas de física, de matemática, cálculo, nossa, para mim era uma obrigação mesmo, assim. E aquilo não fez mais sentido para mim. Então eu cheguei no final do semestre, eu olhei e disse: não gosto do lugar, posso tentar outra faculdade? Posso pedir uma transferência e ir para outro lugar? Posso. Mas a razão de eu estar aqui é porque a pesquisa aqui recebe um incentivo muito maior do que no Brasil. Só que eu nem sei mais se eu quero trabalhar com pesquisa, sabe? Nem sei mais se é esse o curso que eu quero para minha vida. Então, por que eu vou ficar? E aí eu voltei para o Brasil com muita coragem, porque eu recebi muita, como que é a palavra? Mas rejeição dessa minha decisão, sabe? Meus Sim. familiares, pouquíssimos me apoiaram, inclusive pessoas que eu esperava o apoio não me apoiaram. Eu voltei sabendo que eu não teria mais a minha casa com meu pai, porque meu pai tinha falecido, que eu ia ter que morar na casa de alguém, de algum parente, porque eu não tinha como pagar por um espaço só meu. Então eu voltei com essa coragem. Eu falei, olha, não tô feliz e eu preciso me ouvir para conseguir conquistar e ser essa pessoa que todo mundo esperava que eu fosse, sabe? Se eu não tô bem comigo, eu não vou conseguir conquistar nada. Então, voltei e desde então, eu voltei um pouquinho antes da pandemia. Eu cheguei um mês antes da pandemia. Um mês depois, a pandemia começou. Então, tô aqui desde então. E logo quando eu cheguei, eu comecei a fazer psicologia no Brasil. Prestei vestibular e estou aqui agora com vocês, diretamente de Londrina. Legal. E você hoje se dedica, a gente não pode dizer que a ciência saiu da sua vida, porque você se dedica ao estudo do comportamento de crianças enlutadas e também como os professores devem lidar com isso, não é? Isso, E aí eu queria entender, Maria Vitória, como é que você deu essa virada, né? E se isso, eu imagino que tem uma relação com a sua própria história de vida, né? exatamente. Então, voltei para o Brasil, 2020, comecei o ano, prestei o vestibular, super insegura, extremamente insegura sobre o que eu estava fazendo, porque, óbvio, a gente tem essa confiança, essa coragem de voltar, de se ouvir, de se dar a oportunidade de fazer aquilo que a gente quer, mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que realmente é isso? E se todo mundo estiver certo? E se eu estiver perdendo a maior oportunidade da minha vida? Enfim. E nunca me imaginei fazendo um curso que é mais humanas, fica ali, né, entre biológicas, humanas, né, esse meio termo. Então, para mim foi um desafio muito grande, assim. Mas cheguei, comecei e falei, não, é isso, assim. Nos primeiros meses eu já via um sentido muito grande no que eu estava estudando e em tudo aquilo que eu almejava para minha vida, assim. Então, eu entendi que a ciência que eu desenvolvi durante toda a minha carreira ali de jovem cientista, ela foi fundamental para que eu chegasse nesse ponto e conseguisse trazer essa transformação que eu tive para a vida de outras pessoas também. Então, assim, não da maneira como eu esperava que eu faria, ou seja, eu esperava que eu fosse fazer um curso de biotecnologia, começar a desenvolver muitas produções científicas que iam contribuir para o mundo da medicina, da farmácia, da química, mas eu estava ali no passo que vem antes disso, né? Que era estudar o ser humano como um todo. Então, entender as suas relações, entender o seu desenvolvimento e dessa forma incentivar para que pessoas pudessem encontrar dentro da educação, tanto científica, artística, esportiva, enfim, um sentido para a vida. E foi isso que aconteceu comigo. Eu encontrei na ciência um sentido para minha vida. Então, aos meus 9 anos de idade, eu perdi a minha mãe. Minha mãe faleceu de câncer. E desde que minha mãe faleceu, foram uma série de acontecimentos dentro da minha vida que me fizeram, assim, sobrevivendo, sabe?
estudei numa escola particular, fui muito privilegiada por isso, nunca passei fome, nunca passei dificuldade financeira, mas sempre tive problemas emocionais muito fortes, assim, sabe? E problemas emocionais que me consumiam de uma maneira extremamente grande, grave, assim. Então, a pesquisa, naquele momento na escola, era a minha base. Então, eu estava triste, eu ia para o laboratório. Eu queria ficar mais alegre, eu ia fazer trabalho, né? Tava ali sem nada para fazer à toa, batia aquela saudade, né? Aquele sentimento, ia lá, ficava lendo artigos, pesquisando. Então, foi fundamental para mim naquele momento. E quando eu me vi ali naquela mesma posição novamente, né, de uma jovem de 19 anos que dessa vez tinha perdido o pai e já não tinha mãe, eu me desesperei total, assim. Então a pesquisa ela surgiu novamente, ela me veio na cabeça novamente como uma forma de minimizar essa dor. E aí, logo no primeiro ano da faculdade, eu comecei a desenvolver um projeto de iniciação científica dentro da faculdade, em que a gente está trabalhando com o luto infantil. Então, a perda de pessoas e coisas, bens, né, que crianças têm e que desenvolvem esse luto que pode ser avassalador, porque se a gente está falando do desenvolvimento de uma criança, aquele acontecimento naquele momento vai definir o que essa criança vai se tornar, sabe? Com o que ela vai se envolver, com o que ela vai se interessar. Então, é uma causa muito importante, assim, que é pouco discutida, é pouco falado sobre o luto de crianças. A gente vê, muitas vezes, a gente se depara, inclusive nas pesquisas, com luto pela morte da criança. Então, quando o pai fica enlutado e a criança é quem falece. Mas e quando é a criança que fica e o pai que se vai, sabe? E aí a gente tem vários estudos, né, e muita coisa por trás disso, porque se tem essa expectativa de que a criança ela sempre vai ter um apoio. Só que esse apoio não é a família, é o pai, né, a mãe, enfim, os genitores que deram vida a ela e que fazem com que ela esteja no mundo hoje. Então, é muito complicado, sabe? E só quem vive entende o que é isso, só quem sofre com o luto de pais sabe do que eu tô falando. Mas, enfim. E aí a ideia era essa, na verdade, ajudar essas crianças que sofrem do luto infantil, né, do luto, a perda precoce de familiares, a se destacarem no ambiente acadêmico. Então, a gente queria, de forma a entender a realidade dessa criança dentro de sala de aula, o que um professor precisa fazer de forma direta e indireta, para que essa criança se envolva com as atividades de maneira mais significativa, né? Que ela realmente se destaque ali dentro, que ela tenha um aprendizado completo e que essas questões emocionais não interfiram no momento do desenvolvimento dela. E esse é o projeto que a gente tem desenvolvido até então. Eu estou no 3º ano agora, a gente está classificando esses comportamentos de professores, estamos na fase de buscar referências, de buscar entender mais sobre esse processo, porque tem pouquíssimos estudos, ainda mais dentro da educação. Então, luta infantil dentro de escolas, a gente não vê nada sobre isso, é muito difícil. E essa é a minha vontade, ajudar essas crianças e poder entender um pouco mais sobre isso, que é uma causa que é tão presente na minha vida até hoje, né? Muito bom. Eu te agradeço muito pela sua participação, te parabenizo pela sua força, pela sua transformação e desejo muito sucesso na sua trajetória, que você consiga conquistar os seus objetivos e seja muito feliz. Muito obrigada, Luciana, obrigada a toda a equipe da Febrace. Eu tenho um carinho imenso pela Febrace, assim, é de longe a minha feira preferida no mundo. Já participei de algumas e a Febrace é diferente, sabe? Quem participa sabe o que é isso, é uma loucura, assim. É muito especial para mim estar aqui conversando com vocês, quem está assistindo, ouvindo, né, nesse caso, e obrigada pela oportunidade de contar um pouco mais a minha história. Estamos juntos nessa. Este foi mais um episódio dos podcasts Febrace Inspiradores. Mentes criativas, soluções inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Até a próxima terça!